Oi, queridos, queridas. Eu voltei para a gente falar sobre mediunidade. Eu espero que vocês estejam bem e que esse vídeo encontre vocês com muita saúde e em paz. Eu tenho profundo amor por todos os médiuns. Profundo amor. Até os que eu não conheço. Porque eu acredito que é uma condição muito delicada de estar no mundo. Eu acredito que mesmo para aqueles que nascem em lares que vão validar aquela condição diferente, não é fácil ser médium. Então, nesse momento, eu queria, em conexão amorosa com o meu chakra cardíaco, enviar toda forma de amor para todo médium. Aqueles que ainda vão se descobrir médiuns, aqueles que já sabem que são, aqueles que já estão nessa grande viagem, sabedores da sua mediunidade há muito tempo. Todo médium precisa ser acolhido e amado, porque a estrada é muito difícil. Então, eu hoje vivo para zelar por uma casa que tem em sua maior vocação, acho que até mais do que abraçar quem chega pedindo ajuda, que é também a vocação de uma casa espiritual, mas é abraçar um médium que chega muito perdido, seja porque ele ainda não entende aquilo que o afeta, que o atravessa, ou seja porque ele já percebeu e é muito difícil. A minha vida mediúnica, ela começa desde que eu nasci e eu precisei sempre de alguns cuidados, já falei um pouco disso aqui. Mas depois que eu chego numa estrutura em que me percebo médium, foi sempre por um triz que a minha mediunidade não fosse deturpada, que a minha mediunidade não fosse limitada, que a minha mediunidade não fosse nomeada. Essa é a minha grande preocupação. É sobre isso que eu falo. Cada mediunidade, por ser uma questão íntima e atribuída a cada sujeito, não há mediunidade igual. A minha mediunidade não se comporta como a sua mediunidade, porque lembra, ela é uma instância em nós que tem completa ligação com a nossa parte biológica, psicológica, social e espiritual. Isso nos faria completamente diferente se nós não estivéssemos falando de mediunidade. O corpo físico que nós trazemos. Automaticamente a nossa história pregressa falando da nossa vida psicológica, emocional e psíquica, completamente única. A vida social que nós temos, cada um com a sua história, os lugares onde vai, aonde estuda, aonde trabalha, contextos familiares e história espiritual. É tudo muito individual, que não se repete. Como a nossa mediunidade pode ser igual? Como a minha forma de perceber o invisível pode ser igual à sua, se eu sou completamente diferente? Então, eu olho para cada médium e imagino a profunda diversidade que há naquela mediunidade. É muito interessante escutar um médium para entender como é que ele vive a sua experiência mediúnica, não para que o relato dele seja algo que vai identificar para você algo que você conhece, porque dificilmente você vai compreender a história mediúnica de cada um. O que você pode entender, você sendo médium e você que acolhe um médium, é a compreensão de que não foi fácil e que não é fácil. Por muitas vezes, tudo aquilo que ele percebeu de mundo foi atribuído a um certo descontrole, desequilíbrio. Primeiro, porque não estava na norma. Segundo, porque não era o que se esperava. Terceiro, porque ele pode estar captando uma resposta que não é aquela que se espera dele naquele momento. Então, por exemplo, a gente pode estar vivendo ali, pode assistir ou pode estar vivendo enquanto médium uma situação que demanda de nós uma resposta extremamente amorosa, uma resposta extremamente afetiva, mas que se
aquilo que o médium está captando daquele momento não é exatamente isso, ele vai responder com hostilidade, ele vai responder com dureza. Então o médium, ele traz um cansaço, ele traz um desequilíbrio, ele traz uma fragilidade emocional muito grande, porque pode ser que por muito tempo ele esteja vivendo condições íntimas muito desconfortantes, principalmente porque ele tem momentos de experiências muito violentas, com situações não esperadas e situações que fogem à explicação, porque pode ser que ele tenha uma vida que não demande tais respostas dentro dele. Pode ser que essa minha fala ela complique um pouco, mas quem sabe eu não esteja falando até de mim e de tudo aquilo que eu vivi. O mais importante é a gente pensar que mesmo que você esteja numa estrutura coletiva, o que eu acho fundamental para você ser acolhido como médium, é que você sempre, ou quase sempre, consiga calar a voz que está ao seu redor para que você escute intimamente aquilo que está na sua alma. Não tenha medo de falar sobre aquilo que você está sentindo. Não tenha medo de você, médium, nomear aquilo que você está sentindo, porque nomeando pode ser que fique um pouco mais fácil para você compreender o que é seu e o que não é. Captar ideias, emoções, pensamentos de gente viva, de gente morta e as suas próprias ideias e pensamentos é algo que tira qualquer um do equilíbrio, principalmente de um equilíbrio esperado. Eu por muitas vezes achei que eu estava enlouquecendo, por muitas vezes eu atribuí a mim um desequilíbrio muito ligado a uma autoestima muito fragilizada, porque eu tinha sempre a sensação de não fazer nada direito, porque eu tinha sempre a sensação de que a minha resposta não correspondia ao meio. As minhas respostas não correspondiam ao meio em que eu estava. Mas, Carla, isso pode completamente estar ligado a questões emocionais. Claro que sim. A gente traz uma história e lembra, a mediunidade passa pela condição psicológica, passa pela condição social. Mas é muito importante dizer que uma coisa não está afastada da outra. A gente precisa de um exercício diário quando é médium, no autoconhecimento. A gente precisa de um exercício diário quando é médium para calar a nossa voz, para ouvir a voz que vem de fora. Ou então, para aumentar o volume da nossa voz, para calar a voz que vem de fora. Porque o médium, ele também não é refém dessa comunicação constante do mundo. Ele não precisa ser refém. Para isso, ele precisa se conhecer, conhecer a própria mediunidade, ser abraçado, acolhido, ancorado, para que ele tenha coragem, para que ele saia da dor e do sofrimento na separação do que é mediúnico, do que não é mediúnico, do que é uma outra consciência, do que é a sua própria consciência. Eu desejo que vocês sejam tocados de si. Eu desejo que vocês cada vez mais encontrem maneiras de encontrar a si mesmo, para que vocês tenham um espaço para entender e conhecer a própria mediunidade, para que então vocês tomem importantes decisões na vida de vocês. Se é desenvolver essa comunicação muito mais ligada a uma estrutura religiosa, se é desenvolver um caminho de abertura espiritual em que vocês caminharão fora de uma estrutura religiosa, ou seja lá o que for, mas que acima de tudo, que você não abra mão de viver bem, porque mediunidade não é sinônimo de dor. Mediunidade não pode ser sinônimo de subjugação. Quando a gente médium está subjugado, é que a gente está vivendo um processo adoecido.
E o médium, ele não vem ao mundo para esse tipo de sofrimento. O médium vem ao mundo para irradiar luz. Não essa luz santa, mas a luz que vai iluminar o próprio caminho. E queridos e queridas, não tenham dúvida, quando você ilumina seu próprio caminho, caminhos outros se iluminam também. Fiquem bem, se cuidem. Até o próximo vídeo.